Eh, Muito bom dia a todos. Julgo que estou a ser bem ouvido. Não é tão importante ser bem visto, mas neste caso é melhor ser bem ouvido. E é um grande gosto participar, ainda que à distância destes 5.000 quilómetros, nesta importante conferência, primeira conferência de Direito Tributário, com o tema de tributação do rendimento, e que percebi agora que se insere num aniversário muito importante da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, o 45º aniversário. Aliás, faculdade, como sabem, a que estou ligado há muito tempo e por diversas vias, a começar por um aspecto que já foi referido, o tal mestrado em Direito Fiscal, que mal podia eu imaginar que já pudesse ter chegado ao 10º ano de funcionamento. Há 10 anos que este mestrado começou e exalto aqui também o papel muito importante da professora Elisa Rangel Nunes, que também Parece-me saúdo que o Dr. vivamente. Bacelar Gouveia já começou a falar, né? Só não Sim, temos o som. não temos o som, então Eu vamos lá gostaria ver que se Bacelar, conseguem. Vamos lá ver se conseguimos agora o som. Vejam lá se, quando disserem que já posso falar, se ouvirem bem, vejam lá se esse assunto fica resolvido. Não sei se... Senhor moderador, Dr. Graciano, veja lá. Online acho que estamos a ouvir bem, mas pelo visto aí na sala não estou a ser ouvido. Era preciso ver esse assunto. Espera-se aqui só mais um minuto. São sempre estas questões técnicas que nos acompanham. Já estamos todos habituados. Mais uma outra coisa. Sim, senhor. Eu estou a ver aqui que online se ouve bem, mas penso que na sala não se ouve. Julgo que seja isso. Então vamos só ver. Professor, Sim, sim. como não é possível ter os dois microfones ligados em simultâneo para não ocorrer interferência, a sala informa que está a ser ouvido. Está Pode bem. continuar. A sala está a ser ouvida. Então, posso continuar ou posso recomeçar? O que é que acha? Vou recomeçar, talvez, não é? Pode recomeçar. Sim. Pois. Muito bom dia a todos, aqueles que estão aí na sala e também àqueles que nos acompanham via online. E é para mim um grande prazer participar nesta primeira conferência de Direito Tributário, nestes 2 dias, 8 e 9 de maio, até porque esta iniciativa corresponde a uma efeméride muito importante da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, que é precisamente a comemoração do 45º aniversário do primeiro curso de Direito. E, de facto, estando ligado por várias vias a esta faculdade e aos seus juristas, fico muito contente por este convite, que agradeço muito, que muito me honra, não podia recusá-lo, e também recordo de facto, o empenho nesta área de direito fiscal que tenho tido nas atividades da faculdade. Recordo em particular, perdão, recordo em particular o mestrado em direito fiscal que foi iniciado há 10 anos, juntamente com a coordenação da professora Elisa Rangel Nunes. Portanto, fico muito feliz de, ao fim de 10 anos, verificar que os frutos se multiplicam dessas pequenas sementes que foram lançadas à terra há 10 anos, e fico muito feliz por precisamente esta conferência ter sido aberta e ter sido organizada pela professora Elisa Rangel Nunes, que tem dado muito ao país, à Angola, e tem dado muito da sua vida académica e das suas qualidades académicas e pessoais, que são excelentes, também ao direito fiscal e à justiça de contas de Angola. E, portanto, também fica aqui exaltando a sua competência e a sua dignidade e o seu trabalho e a sua dedicação a estas causas. Pessoa que eu vou conhecendo cada vez melhor e, portanto, que saúdo aqui particularmente, e que é para mim uma grande honra também poder acompanhar os seus trabalhos ao longo destes últimos 15 anos que nos vamos encontrando de quando em vez nesta nossa dança. Já agora, nós agora vamos ver a 10ª edição do mestrado em Direito Fiscal, e sabem quantos alunos é que se inscreveram? Não sei se já estão todos selecionados, mas inscreveram-se. As candidaturas são à volta de 100 candidaturas. Eu nunca tinha visto isto realmente em Angola. E, portanto, isto mostra bem a importância dos assuntos do direito fiscal em geral e, já agora, modéstia à parte, a importância da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto e deste mestrado em particular,
dada a procura que tem realmente imensa por parte dos estudantes, e eu, como co-coordenador e um dos professores, tentaremos, obviamente, na medida do possível, acudir a essas necessidades. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Professor Cláudio Paulino dos Santos, também cumprimentar as autoridades, os senhores vice-decanos, em particular o Sr. Decano já vi que não está, também as autoridades jurídico-públicas, legislativas, administrativas e judiciais. Em particular vejo a senhora juíza conselheira Anabela Vidinhas, penso que já vi na assistência, outros colegas professores que por aí estão, que eu já vi, o professor Ovídio Paula, o professor Carlos Teixeira, vários professores, enfim, não me leve a mal se eu possa escapar a alguém. Portanto, como se diz também em Moçambique, todo o protocolo observado, é a altura realmente de começar, cumprimentando também os colegas de painel, o professor Carlos Lobo e a professora Alexandra Martins e todos os outros colegas. Eu vou ser rápido e o meu ponto é referir em particular a questão do princípio da legalidade tributária na Constituição e os desafios que esse princípio neste momento coloca no direito tributário angolano. É um tema clássico, mas é um tema clássico que se torna sempre um tema novo, sobretudo num país que fez recentemente, nos últimos anos, uma profundíssima reforma fiscal. Acho que continua a fazer, mas a reforma fiscal é praticamente imparável. A reforma fiscal está sempre a ser feita. Lembro uma vez um artigo aqui em Portugal, há uns anos, a reforma da reforma fiscal. Portanto, estamos sempre a fazer a reforma da reforma fiscal. Mas eu gostaria de, em particular, salientar o princípio da legalidade fiscal perante 4 temas que têm suscitado algumas dúvidas e em relação aos quais penso que devemos ter o cuidado, aliás, e como muito bem disse a professora Elisa Rangel, de ter o cuidado de cumprir a Constituição e de entender que o direito fiscal, tendo o seu lado necessário, porque o Estado precisa de arrecadar receitas, portanto, tem de ter a afetação de recursos, e além das funções extrafinanceiras das receitas tributárias, mas também é preciso que isso se faça dentro da legalidade e dentro do respeito das garantias dos contribuintes. E sabemos que o princípio da legalidade, que nasce no século XIX num contexto de democracia liberal e, sobretudo, num contexto do princípio de não tributação sem representação, no taxation without representation, vindo da Revolução Americana, acabou por se consolidar um pouco à boleia do princípio da legalidade criminal, com aquelas características que todos nós aprendemos em direito criminal, daquela fórmula de um autor alemão chamado Feuerbach, que dizia que nulla pena, nulla crimen sine lege prévia, stricta e certa. Ora, esse princípio da legalidade criminal também foi transposto para o direito fiscal e, portanto, também funciona no direito fiscal o princípio da legalidade tributária, o princípio da legalidade fiscal. Eu aqui uso indiferenciadamente, embora saiba a diferença entre o que é direito fiscal e o direito tributário. E, portanto, mas hoje há novos desafios que não existiam no século XIX. Os desafios, desde logo, da própria digitalização da economia e da sociedade, os desafios de novos fenómenos tributários e novas manifestações de riqueza que não existiam no século XIX, novas formas jurídicas, novas formas contratuais, por exemplo, portanto, o caráter mais multiforme da expressão dessa riqueza, e no caso de Angola já agora também um problema específico, que é o caráter inovador desta reforma fiscal, também o seu caráter informal e o facto de ter do próprio costume ser uma fonte do direito em geral, de acordo com a Constituição angolana. Portanto, há aqui vários aspectos que podem desafiar aquilo que tem sido a prática antiga do direito fiscal. E, portanto, penso que essa a experiência, eu vou só aqui focar aqui a imagem, que eu já percebi como é que se foca, põe-se aqui uma coisa com umas letras e isto fica logo focado outra vez. E, portanto, são estes vários os desafios que eu gostaria aqui de salientar, portanto, divido a minha intervenção em 4 grandes tópicos, ou 4 tópicos, para 4 temas distintos. Em primeiro lugar, o primeiro tem a ver com o facto de o direito fiscal, se submetendo-se a um princípio da legalidade, ter de se sujeitar a uma lei estrita, uma lex stricta. E isso, de facto, está na Constituição, no artigo 102, número 1 da Constituição angolana, diz-se que, de facto, os impostos só podem ser criados por lei, que determina a sua incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes. Mas a verdade é que nos últimos tempos têm aparecido várias orientações que têm procurado,
matizar a exigência do próprio princípio da legalidade, no que respeita precisamente a essa matéria de ser uma lei estrita, ou seja, remetendo sobretudo para o uso cada vez mais frequente de conceitos indeterminados e de cláusulas gerais. Aliás, que é o maior exemplo as cláusulas gerais relacionadas com as cláusulas anti-abuso. E isso tem suscitado muitas dúvidas. Em Portugal houve um grande debate sobre isso, logo com a reforma fiscal que foi feita a partir dos anos 80, a partir do IVA e depois, no fim dos anos 80, com os códigos do IRS e do IRC. Mas é um debate que depois se foi extremando entre duas posições radicais. Uns que se mantiveram fiéis a uma visão garantista, porventura radicalizada, de que o uso de conceitos indeterminados e cláusulas gerais seriam inconstitucionais, e, por outro lado, outros, numa visão completamente diferente e, digamos, uma visão mais descomprometida e mais de flexibilização em nome da necessidade, precisamente, da tributação, digamos, mais justa, esses que resolveram entender que esses princípios não podem ser aplicados de uma forma tão rígida e, portanto, aceitando que o princípio da legalidade tributária poderia conviver facilmente com o facto desses conceitos serem aceitos e, portanto, não ser inconstitucional o uso por parte de normas tributárias de conceitos indeterminados e de cláusulas gerais. Julgo que este é um tema que vai chegar a Angola, certamente, ainda estamos numa fase inicial, mas quando a Constituição estabelece o princípio da legalidade e diz que certas características dos impostos e certos elementos dos impostos têm que estar previstos na Constituição, isso é para levar a sério e não podemos permitir que depois o legislador ordinário ou a própria administração, quando faz os atos de liquidação ou determina o valor tributável por outros métodos prévios, por exemplo, a fixação do valor tributável de um bem imóvel, não o faça recorrendo a cláusulas gerais de conceitos determinados, pondo em causa as garantias dos contribuintes. E, portanto, penso que é preciso aqui um dia uma intervenção do Tribunal Constitucional que pode ser equilibradora entre estas duas visões radicalizadas que também não se justificam, embora eu, na dúvida, seja sempre mais favorável às garantias dos contribuintes do que propriamente a um poder de tributação que se pode apresentar de uma maneira mais agressiva e até selvagem, usando conceitos que, sendo tão indeterminados e tão gerais, no fundo, transferem para o momento da aplicação do imposto e para a sua cobrança todos os poderes e, portanto, estando muito longe, talvez longe demais, daquilo que dizia Montesquieu, que também não era verdade. No juiz ou a administração não é a boca que pronuncia as palavras da lei, mas também não pode pronunciar aquilo que lhe vem à cabeça, não tendo qualquer correspondência com a lei. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E, portanto, esse é um problema que, de facto, vai certamente chegar também a Angola. Um segundo ponto que eu gostaria de referir tem a ver com a aplicação no tempo da lei fiscal. Aqui também temos o artigo 102, agora o número 2 da Constituição, que diz que as leis fiscais não são retroativas, a não ser que sejam mais favoráveis aos contribuintes, mas tem uma fórmula um pouco equívoca, porque o artigo não é muito claro, diz que normas fiscais não têm efeito retroativo, salvo as de caráter sancionatório quando sejam mais favoráveis aos contribuintes. Qual é aqui o ponto que se coloca? Aliás, este princípio depois também se relaciona com o outro da não retroatividade da lei penal, seja fiscal ou seja qualquer outra. E porquê é que este assunto tem interesse? Porque aqui, no direito penal, desde logo, há um princípio de não aplicação retroativa e, mais do que isso, o legislador não pode optar se produzir legislação penal mais favorável, obrigatoriamente tem que aplicar retroativamente essa lei penal mais favorável aos arguidos. É essa a orientação do direito penal, portanto, não é uma faculdade, é uma obrigação. No resto, quando o legislador faz uma lei, se for mais favorável, pode sempre aplicá-la retroativamente, mas não é obrigado a fazê-lo. Depende da sua decisão discricionária, da sua liberdade de conformação legislativa. Mas no direito penal não o pode fazer. Obrigatoriamente tem de aplicar retroativamente essa norma fiscal, essa norma que seja mais favorável à pessoa em causa. Portanto, fora do campo do direito penal, e no direito penal isso é obrigatório. Agora, a pergunta é esta. No direito fiscal, quando portanto, em primeiro lugar, se houver uma norma, obviamente, mais desfavorável ao contribuinte, obviamente ela só se pode aplicar pelo futuro,
isso parece-me evidente. Quando a norma é mais favorável, ela pode aplicar-se para o passado, mas aqui é preciso distinguir, porque se for uma norma sancionatória isso é obrigatório, mas se for uma norma não sancionatória, mais favorável aos contribuintes, eu julgo que o contribuinte não é obrigado a fazer essa aplicação retroativa. Normalmente fará, porque até quer que ir nas boas graças do povo ou dos contribuintes, mas eu julgo que isso não é obrigatório, porque essa não é a razão de ser da retroatividade fiscal, porque muitas vezes, se a lei fiscal reduz a carga de tributação ou substitui impostos por outros menos pesados, julgo que não é obrigado a fazer a aplicação retroativa e isso às vezes pode causar danos sérios, digamos, à arrecadação das receitas. E, portanto, penso que, ao contrário do que se diz aqui no número 2 da Constituição, a retroatividade fiscal mais favorável não é obrigatória, mas aquela que diz respeito às normas sancionatórias, essa sim será obrigatória. Depois há aqui outro problema, que é saber se durante um ano fiscal em curso houver a mudança de impostos, aliás, é o que estamos agora a ver aqui em Portugal. A nova legislatura, a nova Assembleia da República já aprovou a redução dos escalões, de boa parte, de vários escalões do IRS, saber se isso só se aplica para o próximo ano ou se pode aplicar no ano fiscal em curso. Bem, neste caso é uma redução, não terá tantos problemas, mas noutros tempos, noutras circunstâncias, no meio do ano fiscal, houve o aumento das taxas aplicáveis ao IRS. Isto é o problema de saber se durante o ano fiscal em curso podem aumentar a norma fiscal mais gravosa pode ser aumentada, mas só se aplicando no ano orçamental seguinte, ou se pode aplicar-se ainda no ano fiscal em curso, distinguindo-se aqui entre o conceito de retrospectividade e de retroatividade. A meu ver, penso que só se pode aplicar no ano fiscal seguinte, aliás, é essa a prática brasileira, por exemplo, e é isso que se deduz, aliás, do vosso Código Geral Tributário, embora a Constituição nesse aspecto não diga nada precisamente sobre isso, não dá qualquer pista sobre aquilo que se deve fazer. Mas claro, no caso português, agora isso é fácil porque é mais favorável, não seria isso quando foi feito em 2011, julgo que no tempo do engenheiro José Sócrates, do segundo governo, que foi feito realmente um aumento de vários escalões do IRS, precisamente em julho, a meio do ano fiscal que estava em curso. O terceiro ponto, para acelerarmos, diz respeito, portanto, falamos aqui da tributação, o terceiro ponto tem a ver com a questão das fontes do direito, o princípio da legalidade fiscal e as fontes do direito. E aqui dois aspectos. Um deles é a questão do costume como fonte de direito fiscal. Sabemos que é um assunto novo, é um assunto sobre o qual tem havido muitos estudos, mais da área, sobretudo, da antropologia jurídica e da sociologia jurídica, mas a verdade é que, por muito que isso custe a algumas pessoas mais tradicionalistas ou mais positivistas, a verdade é que, por força do artigo 7º da Constituição angolana, o costume é uma fonte de direito. E é uma fonte de direito a par com as leis ordinárias. A única limitação que aqui está é de se dizer que o costume não pode ser aplicado ou não é válido se for contrário à Constituição. Embora que o artigo tenha aqui uma pequena contradição, tem uma tautologia porque diz que o costume não é válido se for contrário à Constituição ou se for contrário à dignidade da pessoa humana, mas como a dignidade da pessoa humana é um dos princípios que está na Constituição, digamos, é uma redundância, porque ao dizer-se que é contrário à Constituição já se está a dizer automaticamente que também não pode ser contrário à dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana é um dos princípios que está dentro da Constituição. Mas tirando este pequeno erro que aqui está, esta tautologia, esta redundância, ficamos então com a ideia de que não pode haver costumes contrários à Constituição, mas pode haver então costumes contrários às leis ordinárias. Porque aqui há um ponto muito importante, que é este, é que o costume não é contrário à Constituição, neste sentido, não pode ser contrário àquilo que está na reserva de Constituição. Ou seja, um costume que imponha, por exemplo, a violação de direitos fundamentais, que estão na Constituição, esses estão na reserva de Constituição, mas esta reserva de Constituição não funciona no costume quando é fonte do direito, porque, claro, porque se fôssemos ter uma interpretação maximalista, não haveria nenhum costume fosse válido, porque qualquer costume é sempre uma violação indireta da Constituição quando está a derrogar uma lei que é ela própria prevista na Constituição. Mas essa interpretação seria absurda, porque deitaria por terra qualquer relevância do costume, porque o costume, para ser efetivamente aceito como deve ser, não é apenas o costume praeter legem, mas é sobretudo o costume contra legem. Ora, este artigo da Constituição diz que pode haver, efetivamente, não só costume praeter legem, como também costume contra legem, desde que não seja contra constitucionem, que é uma coisa diferente.
E porquê é que eu falo disto? Pode parecer assim um pouco bizarro, não é? É capaz de ser, mas falo porque nas comunidades tradicionais há impostos costumeiros, a verdade é essa. E isso é um mundo que está por explorar, é um mundo desconhecido, mas um dia também vão ter uma questão relacionada com a relevância dos costumes, que é sobretudo como fonte tributária autónoma, sobretudo, enfim, em sentido amplo, para taxas, contribuições ou até impostos locais, e sobretudo isso ficará mais visível quando as autarquias locais, que tardam, mas quando começarem a funcionar, porque são muito necessárias, a meu ver, para o desenvolvimento de Angola. E para terminar, o quarto ponto, aliás, que foi aqui até ao de leve referido no momento da introdução, tem a ver com o abuso que muitas vezes nós enfrentamos, todos nós que andamos nisto há muitos anos, e em Portugal isso tem sido um escândalo, é que a administração tributária também gosta de ser o legislador tributário. Mas a administração tributária não é nenhum legislador tributário. Tem que respeitar o que está na lei. Não pode fazer aquilo que lhe apetece, não pode escrever o que lhe apetece nos ofícios circulados e circulares, não pode acrescentar requisitos que não estão na lei, normalmente sempre contra, obviamente, a posição dos contribuintes. E, portanto, isto leva-nos ao tema de saber se os regulamentos administrativos fiscais são fonte do direito tributário. Claro que são, mas não podem ser uma fonte contrária à lei, porque obviamente os regulamentos estão abaixo das leis e os regulamentos que violam a lei são regulamentos também indiretamente inconstitucionais porque não respeitam a hierarquia das fontes do direito. E, portanto, pode haver regulamentos com certeza internos na organização dos serviços, pode haver regulamentos interpretativos que nós podemos admitir como sendo vinculativos dentro da administração tributária para os seus próprios funcionários, porque o pobre do funcionário, se tem uma ordem genérica, um regulamento que o obriga a interpretar certa norma fiscal num certo sentido, não vai deixar de o poder fazer, porque senão vai ser despedido, porque senão leva um processo disciplinar. Mas os contribuintes não têm que se assustar. Os contribuintes não ficam vinculados a esses regulamentos, porque esses regulamentos não têm eficácia externa. E são inconstitucionais se forem inovadores e forem contrários às leis fiscais. E, portanto, aí pode suscitar-se a questão, tem que ser uma questão que será levada ao Tribunal Fiscal, para realmente saber então se há ou não há um regulamento administrativo que seja contrário à lei, que tenha acrescentado pressupostos à tributação ou tenha mudado as taxas contra aquilo que a própria Constituição estabelece, quando aqui se refere ao princípio da legalidade, no sentido de reserva de lei, reserva total de lei na definição da matriz do imposto, e nada deixa para o regulamento a não ser aspectos que não têm a ver com os aspectos, com a ossatura, digamos assim, da tributação, apenas com aspectos de natureza organizatória, formal, mas que não sejam essenciais à determinação da obrigação tributária, quer na previsão da norma fiscal, quer na estatuição da norma fiscal. E, portanto, estas as minhas considerações assim breves, chamando a atenção para vários assuntos que vão suceder ou que já estão a acontecer, de retroatividade, de regulamentos fiscais anticonstitucionais, e também questões de retroatividade e questões digamos, que eu acho que é o principal problema, que é o primeiro que eu referi, que é a tentação que a administração tributária vai ter e o próprio legislador, de não conseguindo prever todas as situações, começar a usar conceitos cada vez mais genéricos e às tantas tudo é tributado sem muitas vezes o cidadão saber a razão e sem muitas vezes ter possibilidade de se defender. E portanto, mas se isso acontecer, aqui estaremos. A doutrina terá o seu papel, sobretudo os tribunais terão o seu papel para realmente preservar o princípio da legalidade, que deve continuar a valer dentro do novo contexto, com certeza de preocupação contra a evasão tributária ilícita e criminosa, fraudulenta, mas não somos contra o planeamento tributário que seja legítimo, que também é possível, e se o legislador tributário não previu as situações todas, olha, previ-se, mas não pode o contribuinte ser punido por aquilo que faz legitimamente e acreditando que quando o legislador não tributa, não quis mesmo tributar e não sendo surpreendido com tributações ocultas que depois a administração tributária vai descobrir lá onde ninguém tinha imaginado que essas tributações pudessem existir. Portanto, aqui ficam estas minhas reflexões. Eu vou continuar a acompanhar aqui de Lisboa com muito gosto este programa, este painel pelo menos, e dou os meus parabéns a todos aqueles que realmente fizeram este programa, que é magnífico, estes 2 dias realmente muitíssimo bem preenchidos e de alta qualidade. E muito obrigado pela vossa atenção e ficarei depois para o fim para responder às perguntas que entenderem por bem dirigir-me. Muito obrigado e saudações.
Muito obrigado. Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Vamos continuar agora com a doutora Alexandra Martins, também. Vai ter 15 minutos. Vamos ser um pouco mais rigorosos. Pronto, demos aqui uma exceção ao doutor Bacelar Gouveia, tendo em conta as condições da sua intervenção. A doutora Alexandra e a doutora Neto vão ser um pouco mais rigorosos. Portanto, 15 minutos para cumprirmos aqui o protocolo.